Olá, irmãs e irmãos, boa noite. Vamos iniciar a apresentação do Evangelho de hoje, que é composta pela leitura do Evangelho, uma breve história e comentários. Após a apresentação do tema, você poderá receber os benefícios da assistência espiritual. Procure se manter em um ambiente tranquilo e acompanhe os vídeos seguintes para que os anjos da guarda possam aplicar o passe espiritual e fluidificar sua água. Muita paz. O Evangelho desta terça-feira está no capítulo 13. O capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 12, a beneficência. Iremos ler só o primeiro parágrafo. Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus que tende em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos. Deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar, a narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa, se procurasseis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos recorda piedosa lembrança. História de hoje, o empresário. Um empresário americano estava fazendo um trabalho 2 semanas em Israel e um dia saiu para almoçar num restaurante que havia sido indicado para ele. Quando ele chegou lá, havia uma grande fila de espera. Ao perguntar para o atendente se ia demorar muito, pois teria que voltar para o trabalho, o senhor da frente da fila, percebendo a pressa dele, ofereceu seu lugar. Ele disse: eu sou aposentado e não tenho pressa. Ele, meio constrangido, acabou aceitando. Entrou para almoçar. Como estava com pressa, almoçou rápido e quando estava pagando a conta, ele percebeu que aquele senhor que havia cedido seu lugar tinha acabado de entrar. Ele acenou em forma de agradecimento e foi embora. Quando chegou ao escritório, havia um movimento estranho, pessoas em pânico. Um atentado havia acabado de acontecer no restaurante que ele havia almoçado. Imediatamente ele se lembrou daquele senhor que havia cedido o seu lugar e que provavelmente estaria ferido ou morto. Ele entrou em choque com aquilo. Um homem cedeu seu lugar. Se não fosse isso, ele teria sido a vítima do atentado. Ele então passou a buscar informações de todas as formas, descobrir o Senhor entre o número de mortos e feridos. E depois ele consegue
descobrir que esse senhor estava internado em um hospital da região. Ele imediatamente corre para lá e encontra o filho desse senhor. Conta o que aconteceu com ele, aquela gentileza que salvou sua vida, mas que infelizmente trouxe aquela situação para o pai dele. O empresário fala para o filho desse homem que gostaria de pagar todas as despesas do hospital, em forma de agradecimento. Aquele senhor fala que não precisa fazer nada do que ofereceu, pois o governo de Israel assume todas as despesas em caso de atentado. O empresário deixou seus contatos telefônicos, dizendo que qualquer coisa que precisasse poderia contar com a ajuda dele. Até o dia de sua volta, ficou ligando para saber da recuperação desse homem. O empresário volta para os Estados Unidos da América e 6 meses após o ocorrido, ele recebe uma ligação do filho desse senhor, dizendo que o pai dele, que em função das sequelas daquele atentado, precisava de uma cirurgia muito delicada e que somente nos Estados Unidos ele poderia fazer. E perguntou se de alguma forma o empresário poderia ajudá-lo. Imediatamente disse que sim. Pegou os dados dele e já pediu para sua secretária executiva providenciar tudo que fosse necessário para a vinda dos dois para os Estados Unidos da América. Passagem, hotel, consulta, internações, tudo. No dia do voo em que os dois iam chegar aos Estados Unidos da América, o empresário liga para a sua secretária avisando que não iria trabalhar pela manhã, pois ele ia pessoalmente recebê-los no aeroporto. E assim fez. O voo ia chegar às 9 horas da manhã e antes disso ele já estava lá. O encontro foi marcado por muita alegria e emoção. E quando ele estava no carro se dirigindo para o hotel onde eles iam ficar hospedados, o empresário ouve no rádio do seu carro que um avião tinha acabado de atingir uma das torres gêmeas de Nova York. Era o dia 11 de setembro de 2001 e o escritório do empresário, que ia todas as manhãs trabalhar, era exatamente no World Trade Center. A presença desse senhor na vida desse empresário havia salvado mais uma vez sua vida. Primeiro foi salvo por ser ajudado e depois foi salvo por ajudar. Assim é a vida. Tudo que semeamos volta. Tudo que fazemos de bem a quem quer que seja, volta. A nossa vida é importante e a vida das pessoas também são importantes. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem é a maior prova de caridade e contra o egoísmo. Sigamos o exemplo das pessoas do bem. Vamos dar a mão a quem precisa, agir com inteligência em favor do bem e da nossa felicidade. Muita paz a todas e todos, graças a Deus.